Oi, quem tá chegando, dá o alô aqui para aquele alô básico para saber se a gente está ouvindo bem. A gente agora espera ver se a Bárbara já entrou aqui para poder chamá-la. Vamos ver. Boa noite, todos que estão chegando. Oi, Marina, Olga, Vera, Fabiano. Fabiano, vocês venceram. Estamos aqui para falar do Brasil. Deixa eu ver se eu acho a Bárbara aqui. Não tô vendo. Deixa eu ver se ela entrou. Vão mandando aí as perguntas que a gente vai vendo aqui, tá? É... Eu não sei agora. Boa noite a todos que estão chegando. Parabéns, Márcia, que é aniversário. Turma Taurina. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço? Deixa eu ver se eu acho a Bárbara aqui. Pronto, consegui aqui. Acho que a Bárbara tá entrando. Olá! Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Então tá bom, que bom a gente aqui juntas. Ó o cabelo, sem o cabeleireiro, ó. Pois é, então a gente repara, né, que agora todo mundo entra nas lives e fica todo mundo assim se olhando, a gente vê se nosso É, cabelo tá bom, né? Todo mundo com as cores naturais. pois é. Não, eu já não tinjo, né, há muito tempo, mas... E Então, aí, vamos, o pessoal aqui já tá entrando, tá mandando aqui um monte de pergunta. A gente então. está tentando faz um tempão, né, fazer isso, agora deu certo. A gente já, antes de tudo isso começar, a gente já estava querendo fazer uma live, agora É, as forças das circunstâncias nos trouxeram aqui. A gente tá aqui para falar um pouquinho desse céu, né? eu tô com o meu computador ligado aqui com o mapa do Brasil. Quando você quiser, como que você quer fazer? Não sei, você quer comentar um pouquinho o que você está vendo desse cenário? Eu comento um pouco, a gente É, vai trocando aqui, vendo as tá bom, perguntas. Ah, o Valdemar tá aí. tá. Vamos lá. É, Oi, pessoal. Então, é assim, eu tenho visto, assim, eu uso o mapa do Brasil. Quando a gente fala mapa do Brasil, todo mundo quer saber como assim, mapa do Brasil e tal, né? O Brasil tem esse privilégio, assim como outras colônias, né? Colônias da América Latina ou países que foram colonizados, né? Então a gente usa o mapa do Dia da Libertação de Portugal, depois a gente usa o mapa da República, também do 15 de novembro. Aí a gente usa. Tem um protocolo, né? Que a gente, Aham. existe um protocolo de procedimentos para você emitir um parecer sobre o que esperar e as dinâmicas futuras de um país. Então, no caso do Brasil, a gente usa o 7 de setembro de 1822, é um mapa que assim eu uso há muitos anos e ele responde mesmo, ele responde Uhum. eventos, né? Então, por Eu exemplo, uso esse também. né? A gente vai acompanhando os eventos. Então, outro mapa que a gente vê é o mapa do ingresso do Sol em Áries, em comparação com o mapa do Brasil. E o que me chama muito a atenção, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, são dois fatores. Primeiro, o Netuno
em peixes, que começou a fazer. Primeiro ele fez uma oposição com o Sol, então o Brasil num desnorteamento, todas essas figuras assim. Desculpa eu falar quem é a favor ou contra, mas a gente viu uma polarização política entre dois Uhum. líderes, Lula ou Bolsonaro, quer dizer, essa coisa do salvador da pátria, tem muito a Qualquer um ver. dos dois, né? Que eu tenho falado muito isso, né? Assim, a direita e a esquerda, nesse momento, assim, é muito parecido, porque tem essa coisa do ídolo do Salvador, né? É uma coisa muito Netuno isso, alguém que tá ali para me salvar, né? Então, essa é a coisa, né? Assim, o que tem de interessante, quando lá atrás eu estudava o mapa do Brasil, a gente tem uma característica muito parecida com o mapa da Argentina, que é a Lua conjunção Júpiter, que dá lideranças populistas. Né? A Lua é o povo, o Júpiter em conjunção com a Lua, o povo que sempre vive com essa coisa meio mística, num otimismo que não, né, não funciona bem. Mas, assim, existe um potencial populista. Agora, você pega esse potencial populista que tem no Brasil e na Argentina. Na Argentina, a gente teve o Perón. Aqui a gente teve Getúlio, são países que são sensíveis a isso. O povo na Lua é sensível. A gente tem um Netuno em oposição com o Sol. Esse desnorteamento, a fantasia. Agora ele abre oposição com Mercúrio. Então vem Pois as é. doenças, não é, Titi? Eu acho que tem essas doenças, essas pandemias. Tudo bem que a pandemia é um fenômeno mundial, mas como que ela é refletida aqui no Brasil, o que ela fala para o Brasil, eu acho muito interessante. Muito, né? A gente tem essa presença forte do Netuno e a gente tem essa presença forte de Casa 12, que também é a saúde pública, né? E eu acho que é meio que a prova dos 9 ali para o país, o quanto que o país tem ou não tem essa infraestrutura para receber uma doença como Exatamente. essa, né? Porque assim, no mapa do Brasil, como ascendente aquário, a gente vai ter a casa 12 do Brasil em Capricórnio. Então, a gente vai ter a tripla conjunção, que foi a conjunção que marca o século, nessa primeira metade do século, né? Que é uma conjunção que uma tripla conjunção que só acontece cada 700 e tantos anos. Ela acontece na casa astrológica ligada com todos os segmentos que são marginalizados da sociedade. Os pobres, os loucos, os velhos. Só não pegou os orfanatos porque o vírus não Que a pega. doença não pega, né? Mas pois é, mas pega as comunidades carentes, pega os presídios, né? Que eu acho que são alguns pontos já frágeis e Nossa, o negócio sensíveis, dos né? presídios vai ser um horror. Hoje eu estava vendo a notícia. Então, É, e assim, agora o que tem de bom, né? O que tem de bom? Outro trânsito que eu acho que impacta muito o mapa do Brasil é Urano em Touro, que chegou ali em cima do Saturno, né? Eu, como faço astrologia antiga, eu uso Saturno como regente do ascendente do Brasil, que é Aquário, né? Então, é assim, é um momento de o Brasil se transformar, tem um potencial para se transformar, tem. virar, assim, mexer na parte, inclusive, das estruturas de comunicação, das estradas de comunicação, essa coisa de isolamento, ninguém sai. É muito incrível a astrologia, né? Como ela É responde. muito. É incrível isso. E eu vejo muito assim no caso do mapa do Brasil, essa questão de Casa 12 também, né? Como que tá todo mundo meio que olhando para uma coisa que parece tão óbvia, mas não é, né? Como que o Brasil já não tem saneamento básico, já não tem infraestrutura, já não tem condições básicas de higiene e de saúde para a grande maioria, na verdade, da população. E aí chega uma doença como essa, né? Que já foi terrível em países que têm até muito mais infraestrutura nesse sentido. Então, assim, quando a acho que pausou, mas voltou. Tem que olhar para as coisas de Casa 12, tudo isso tem a ver com todo mundo, né? Não é porque é lá na comunidade, não é porque é lá no presídio que eu não tenho nada a ver com isso, não. A gente tem que olhar para essa Casa 12 do país, né? Então eu acho que isso Obriga é um a dos olhar. temas, né? Obriga a olhar. Obriga a olhar. É como se essa epidemia, né, ela fez o quê? Ela escancarou essas diferenças sociais, essa falta de oportunidade que a gente tem. Ao mesmo tempo, o Netuno com o Mercúrio, ele faz uma rede de solidariedade. Quer dizer, porque os planetas, né, a gente sabe, mas as pessoas sabem, eles têm dois lados. Então, tem um Pois lado é. da solidariedade, tem um lado das pesquisas, das invenções, tudo isso, e ao mesmo tempo tem
assim, o escancaramento. Eu achei, Titi, uma coisa interessante, porque o Mandetta, o ministro que saiu, ele, Uhum. quando ele entrou, ele era super contra o SUS. Ele foi um dos responsáveis pela para cortar a verba de 23 milhões do SUS. E ele saiu defendendo o SUS. Ele viu que o. Não sei, ele falou oficialmente, até muita gente Foi. vai usar o SUS, porque o SUS, apesar de ser um sistema ruim, a estrutura dele é incrível, ele é copiado É. do inglês, que deu super certo na Inglaterra. Então, é uma coisa como a Titi falou, de a gente olhar para uma coisa que ninguém queria olhar, né? Agora eu acho que ainda vai ter esse olhar para os presídios também, né, Titi? Também é Que um é um assunto tema que de está. estudo meu, né? Assim, eu já trabalhei ligada aos presídios, é um tema de estudo meu há muitos anos, né? E eu acho que nesse momento, assim, e é engraçado, né? Já faz tantos anos que eu falo, 2020 vai acontecer alguma coisa ligada aos presídios mais séria. A gente nem imaginava que ia estar vivendo esse cenário. E eu acho, infelizmente, que vai ser uma situação devastadora, né? Eu acho que assim, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, pelo menos assim, talvez chame a atenção essa condição, né? Como que é essa condição nos presídios, o quanto que a gente, enquanto sociedade, é responsável por isso, né? Acho que a gente tem essa questão agora do Saturno em Aquário, da responsabilidade Social, né? social, né? Sim, social, responsabilidade social, é. Eu Que ao acho que mesmo tempo isso é está uma coisa legal. faltando, né? É, Então, por exemplo, a gente tem, eu acho que também tem uma coisa marcante no mapa do Brasil que é muito interessante. Tem esse Urano em cima do Saturno, que vai modificar o Saturno no Brasil, ele está na casa 3 da mídia e da educação formal. Então, eu acredito que vai ter uma renovação, essa experiência do ensino em casa, as escolas que não estão conseguindo. Eu vejo pelos meus netos, Titi, eu não sei tua filha, mas assim, as a minha escolas filha vai estão. começar a semana que vem. Eu tô apavorada, porque foi difícil reorganizar essa rotina agora. Agora a gente vai ter que mudar de novo, porque tem que acompanhar, né? E eu tô acompanhando os clientes, tá o caos, né? E é bem esse Urano na casa 3, todo mundo tendo que correr contra, né? As escolas têm que correr contra o tempo, não tem uma definição como vai ser exatamente. E é uma coisa assim que eu acho que tem um futuro bom, porque é uma conjunção com Saturno, então é uma coisa de modificar a estrutura da própria comunicação, transportes, acho que vai ter coisa assim. E no ano que vem, esse Urano faz um trígono com o Sol do Brasil Uhum, também. Ele já no final do ano faz. Então eu faz. boto fé que o Brasil, como um país, ele vai se modificar. O outro ponto interessante que eu achei é o Saturno em Aquário, agora, e depois em dezembro, na conjunção, que ele vai fazer uma quadratura com Marte, que, como eu sou astróloga que uso a coisa antiga, vai pegar na presidência da República, que está Vai. cai não cai, né? O negócio está Vai. difícil. Isso é o que o pessoal aqui mais quer saber. Já recebi umas 800 perguntas hoje que as pessoas querem saber da gente. Cai ou não cai? Então, olha, Titi, eu fiz assim, eu andei olhando, até no domingo, eu dei uma. Tem um grupo de psicólogas que estudam astrologia há muito tempo, e eu dei lá uma palhinha meio sobre estrelas, que é um assunto que eu super estudo há muito tempo e Uhum. tal. E aí a conversa depois da aula, a gente começou a falar do mapa do Brasil. O que a gente achou? A gente vai ter o eclipse do dia 21 de junho, que eu acho que vai ser muito delicado para o equilíbrio Vai. do governo, Câmara, Senado, né? Então a gente tem um acontecimento que é assim: os planetas agitando todo o cenário do povo, das pesquisas científicas do Brasil ajudando o mundo ajudando o Brasil. Isso é incrível, né? Eu acho que isso é um dos nossos. Eu acho que as pessoas vão passar a valorizar mais, né? A ciência, a pesquisa aqui no Brasil também. Isso eu achei tá incrível no mapa do Brasil. Não e sabe o que também outra coisa, Titi, que eu acho legal é que o ano passado o que aconteceu? Eu lembro que minha filha estava fazendo doutorado, perdeu a bolsa, porque cortaram as bolsas do CNPq, cortaram o dinheiro do SUS, Foi? cortaram bolsa da ciência. E justamente não deu um ano para a população ver que um SUS bom, uma pesquisa boa, o Brasil tem esse sol em Virgem, ele tem uma vocação da ciência. O Brasil é ponta em cardiologia, em oftalmologia, em o que mais? Tem
medicinas incríveis aqui, né? A gente tem Incrível, a gente vê muita gente até que mora fora, né? Que vem fazer os aí, exames né? sempre anualmente aqui, né? A gente tem Exatamente. isso no Brasil, é incrível. Incrível. Então, a gente tem uma vocação para a ciência, para o negócio das ervas, das curas. E, então, eu acho assim, que em termos, se a gente fosse fazer um parêntese no papo, eu acho que, eu não vejo assim, como que a gente vai ter um impeachment agora, nem nada disso, mas eu acho que o governo vai em altos e baixos, trancos e barrancos, e julho é um momento muito, muito delicado. É preocupante porque a gente está no meio de uma pandemia que não veio para ir embora tão rápido. Não. E essa semana a gente tem o Marte cruzando aí o ascendente do Brasil, né? Isso também, essa semana é uma semana que eu acho que talvez é muito decisiva. Eu acho que muito do que a gente está vendo acontecer, né? Já desde março, acho que até agora comecinho de maio, acho que muito do que vai acontecer agora vai definir o que vai acontecer lá em junho, julho, né? A gente tem 4 retrógrados agora em maio, né? Então a gente Já tem tá... agora, justamente agora que tem esse movimento de vamos sair da quarentena, né, vamos aliviar, quebrar o isolamento, a gente vai ter esses retrógrados que, na minha visão, vai mostrar que é cedo e que isso vai trazer problemas para o Brasil. Né? Eu estava pensando isso não só no Brasil, como em todos os países. Quer dizer, eu acho que pode vir. Estão falando de uma segunda onda. Eu acho assim, sabe, Titi, que em termos mundiais, o que vai pegar é julho com uma crise econômica muito forte, mundial. E aí, pelo menos, há um sossego, porque não é dizer, não, só o Brasil tá, não, é o mundo inteiro, Não. com Urano em A touro. gente tem o Saturno-Urano, né? Ele vai ficar aí o ano que vem inteiro. Isso é totalmente presente em todas essas grandes crises econômicas que a gente teve ao longo da história, né? E depois essa quadratura de Saturno-Urano aí, ela vai dar vai obrigar, porque o Saturno também, assim, uma maneira que eu vejo muito Saturno, não só no Brasil, mas em geral, é como se fosse um planeta que ele tem a ver com todas as estruturas de controle do Estado, né? Então, todas as estruturas de controle do Estado são ligadas a Saturno. Uma quadratura com Urano fala o quê? Da tecnologia batendo de frente com esses controles. Como que isso vai... Aí tem as questões da natureza, do meio ambiente, tudo isso que vem curando em touro. Quer dizer, é muita riqueza de simbolismo. A gente falar que vai dar conta disso numa live de Instagram não dá, mas a gente dá uma pincelada, né? Live é uma coisa meio geminiana, né? A gente dá uma geral aqui, mas assim, né? Acho que a maior parte das pessoas que estão aqui conhecem pelo menos uma de nós duas. Mas a gente tem muito material já publicado e a gente está sempre falando, né? Tanto eu quanto você, a gente tem muita coisa, todo dia a gente traz. E é isso, né? Eu vejo uma ansiedade as pessoas já querem saber o que vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu acho que isso também é uma outra coisa desse tanto de Capricórnio, esse ano tão saturnino, Urano em touro. A gente tem que viver mais o aqui e agora, né? A gente tem que olhar. Concreto, né? Não é? O que eu posso fazer hoje? Então, assim, hoje, o que a gente pode fazer? A gente pode ficar em casa, né? Acho que é importante insistir. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui dessa alienação, né? Tem gente que não quer ver, que não quer acreditar na doença, né? Acho que aqui tem muito a ver com esse Netuno no momento do Brasil, você não acha? Mais essa lua em Gêmeos, que já é um povo que, assim, a qualquer informação superficial me convence. Né? Tem gente reclamando comigo, fala assim, para de falar da doença, vamos falar de outra coisa. Mas, gente, a astrologia é o olhar para o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo agora é isso, né? E tem uma coisa legal que você falou, quer dizer assim, a gente está olhando tudo isso. Tem questões da casa 12, que é a casa do segredo, que são segredos que virão à tona. Acho que tem todos esses planetas retrógrados, eles vão tentar segurar, mas a coisa vai vir para tona. Então, eu acho assim que a gente tem que estar preparado, como brasileiros, para a gente ficar sabendo de um monte de podres que estão escondidos, que virão à tona a partir de quando? A partir de outubro, setembro, quando Júpiter começar a entrar em movimento direto de novo. E aí Marte ativa todo mundo de novo, né? Em setembro, outubro, Marte vai fazer quadratura com todo esse povo que ele fez agora a conjunção em março, abril, né? Iniciou o ciclo, aí vai ter tido a retrogradação, vai começar um movimento direto.
Eu tenho falado muito isso também, né? Acho que vem muito, acho que tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos, tem muita coisa que a gente não sabe que está acontecendo, né? Que não chega nos nossos ouvidos, não chega na nossa casa 3 nem 9, não chega. Mas Urano vai dar um jeito de explodir um pouco com esse controle, eu acho. A outra coisa que você chamou a atenção, quando você fala assim, a gente estuda e tal, uma coisa assim que é muito legal para as pessoas saberem, o Brasil tem astrólogo de muito boa qualidade, pensando em Brasil no coletivo, no Rio de Janeiro tem muita gente, no Sul, tem todos os lugares, quer dizer, Tem. ponto, se a gente for comparar o Brasil com outros países, a gente está bem servido. A gente tem profissionais Estamos. experientes que se preocupam, que têm um cuidado. Então, é legal a gente não é prestigiar mesmo nossos colegas como sendo pessoas que também estão na verdade, está todos nós aí na tentativa de tentar entender tudo isso. Não, os grupos de astrologia estão super ativos, né? Porque é isso, acho que a gente também está tendo até uma aula de astrologia ali na prática, porque super, a né? gente, Entender, né? São vários ciclos que acontecem de muito em muito tempo, acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse ano é o ano, acho que é o ano talvez mais difícil aí coletivamente das nossas vidas, né? Tem o pessoal que estuda os índices cíclicos, que é uma teoria do Barbot, que eles falam que o maior oscilação vai ser em julho e que 2020 é o que tem mais oscilação cíclica de todos os 50 primeiros anos do século XXI. Então, quer dizer, a gente é um perigo, mas é um privilégio, né? A gente tem outra coisa que eu queria falar que me chama muito a atenção no mapa do Brasil. Você estudou os presídios, eu fui para o lado dos índios, né? Eu fiz mestrado em antropologia e tal. E assim, para mim, tem um negócio da Amazônia, das ervas, da cura, e eu fico imaginando que o Brasil tem um repositório de conhecimento de indígena, autóctone, de ervas, de curas, que um dia a gente poderia usar isso a favor do povo e não ficar vendendo patente para as empresas estrangeiras. Com certeza, com certeza. Eu acho que faz todo sentido. Não, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa preciosa desse Brasil, né? Que eu acho que muitos já sabem, mas que a maior parte da população não tem ideia, né? Eu acho que isso também tem a ver. A Casa 12, ela não é uma casa tão terrível assim, né? Não é só aquilo que a gente esconde, né? Não, claro, tem coisa. E assim, só voltando na questão dos retrógrados, né? Que eu não sei se ficou claro para todo mundo, que você falou que eles estavam todos em Capricórnio, eles voltaram e agora eles vão para Aquário de novo, e quando for dezembro vai ter a famosa, esperada, decantada conjunção em mudança do elemento de Júpiter com Saturno em Aquário, inaugurou, e que no mapa do Brasil faz o quê? Ela faz uma quadratura com Marte do Brasil, que representa o meio-céu, que é o executivo, o governo federal, as Forças Armadas, e faz vamos dizer assim, um trígono aplicativo com a Lua Júpiter, que na casa 4 de um país são os partidos de oposição ao governo, sejam eles quais forem. Então a gente vai ter, quando as pessoas ficam falando assim, é porque o Bolsonaro vai ganhar a eleição em 22, com esse céu eu acho que não. Não, ele estava num céu favorável para ganhar nas eleições passadas, que a gente estava bem já próximo, né? Essa coisa do Saturno, do Plutão, do Capricórnio. Agora eu também acho pouquíssimo provável. E o eclipse do dia 21 de junho, ele faz quadratura com o Plutão do Brasil. O Sol e o Marte estão em conjunção, progredido em cima desse. Quer dizer, eu acho que a gente tem assim, que a gente pode falar mais para as pessoas, além de viver o momento presente, eu acho que é se voltar para os valores essenciais, sabe? Sim. O que você dá valor? Será que você precisa de ter 300 blusas no armário? Não sei quantos, né? Eu acho que é um não ao desperdício, né? A gente falou isso lá atrás, né? Repensar a forma de produção, forma de consumo. Eu até assim, tem uns exemplos bobos, né? Mas eu falei outro dia, estava falando outro dia para uma amiga, aqui em casa, por exemplo, não fica mais aqueles potinhos na geladeira, né? A gente come aquela comida até o fim, porque não tem como desperdiçar, né? Então, assim, a gente tem que repensar.
E o que é mais importante, né? O que é mais importante é esse contexto material, então a gente tem essa pressão da economia, a gente tem essa pressão, vamos abrir, né? Tem várias cidades reabrindo o comércio por causa do Dia das Mães, né? E gente que assim, tá bom, você vai lá na data, você dá os presentes maravilhosos para sua mãe, mas passa o ano inteiro sem falar com a mãe, né? A gente está nessa era da ficar todo mundo ali no celular, nos encontros. E agora as pessoas estão tendo dificuldade de conviver na sua casa com as pessoas próximas. Eu acho que isso também faz parte dessa questão dos valores essenciais, né? O que é porque mais tem a ver importante, né? com o afeto prático, né? Como que você. Tem uma outra coisa que você falou que eu achei que me bateu assim. Todo mundo, né? Quando eu comecei a estudar astrologia lá no final dos anos 70, eu tinha os astrólogos que falavam muito da vocação agrícola do Brasil como celeiro do mundo. Realmente o Brasil tem o Sol em Virgem, parará. Uhum. Agora eu estava pensando, com esse Urano em Touro, e aí assim, o Urano em Touro vai fazer o trígono com o Sol do Brasil, Saturno vai fazer um trígono com Júpiter e a Lua do Brasil. Você sabe o que me dá a impressão? De que a ideia das cooperativas, que é um modelo muito legal de sociedade, Uhum. porque você não tem a estrutura verticalizada do Saturno em Capricórnio, você tem uma estrutura horizontalizada, que é um Saturno em Aquário, Uhum. todo mundo é dono, ao mesmo tempo todo mundo tem obrigação, pode ser que cresça cooperativas agrícolas, cooperativas de serviço. Eu acho um caminho bonito para o Brasil, sabe? Eu também acho. Eu também E acho. a, outra questão que eu acho que vai ficar muito abalada é o presidencialismo, por causa dessa quadratura do Saturno e Júpiter com Marte. Acho que o Também acho. presidencialismo vai ser. Eu não vi o mapa de 62. Em 62 eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, eu lembro disso, que teve um plebiscito, acho que foi o primeiro, para ver se o Brasil ia ou não ser parlamentarista. E no fim acharam que não, e pronto, não foi parlamentarista. Mas eu acho que a coisa está indo por aí, porque existe sei lá, uma revisão do papel dessa casa 10 do Brasil, desse Marte, desse Plutão, sabe? Sim. Eu concordo com você. Eu acho que é uma das coisas que está sendo tocada, né? A bem da verdade, o Brasil inteiro tá numa reviravolta, né? Toda vez que a gente vai ter toda essa passagem desses planetas mais lentos, mesmo que ainda um pouco mais para frente, pelo ascendente do país, né? Então, assim, a hora que cruza ali o ângulo do mapa, mexe com tudo, né? Mexe com o povo, mexe com o governo, mexe com o sistema de forma geral. Eu acho que a gente tem, na Eu verdade, acho uma que a baita gente vai ter. oportunidade, né? Eu acho que os próximos anos vão ser de muita turbulência no Brasil em termos de. Por causa dos trânsitos de Urano, depois ele fizer o trígono com o Sol, que eu acho que vai ser um momento muito bonito para relação internacional. Ele vai fazer a quadratura com Vênus, que rege a casa 9. Então, acho que vai ter uma mudança também no sistema judiciário. Eu acho que tem muita mudança para a gente viver e não dá, enfim, para que tudo isso? Para falar assim, que as pessoas falam assim, cliente, né? Assim, quando que tudo vai voltar ao normal? Quando que vai Não vai voltar? voltar, Gente, né? não vai Não voltar vai ao normal, voltar. vai ter outro. É outra realidade, né? Eu vi que alguém passou aqui e falou: nada será como antes, não vai ser como antes, não tem como ser, a gente vai voltar a ser diferente, a gente vai enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Tá acontecendo um baita de um chacoalhão no mundo, né? Mas aqui no Brasil eu acho que assim, tá chacoalhando a casa 12, tá chacoalhando as profundezas da nossa alma, da nossa história, né? Então acho que também tem um resgate aí da história do país e essa coisa, né? A gente escuta tanto o Brasil, país do futuro. Eu acho que a gente está tendo a possibilidade de construir esse futuro, né? De ser o país do presente, né? Com tudo isso vindo à tona. Então, acho que a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade, por mais difícil que esteja sendo. Né? E um monte de gente perguntando, mas até quando vai a quarentena? Assim, se a gente for pensar que a gente ainda fica um bom tempo na casa 12, não tem que apressar isso, né? A gente não tem que apressar as coisas. A gente tem que ir realmente observando o cenário aí momento a momento, né? Porque tem uma coisa, só puxando uma coisa que você falou, né? Que assim, as pessoas estão muito aflitas para sair da quarentena, tanto por motivos emocionais
como por motivo, sei lá, econômico, né, interesse delas, mas tem o seguinte, na hora que tiver todos os planetas retrógrados, eu acho que as, as políticas de contenção vão voltar. Eu E as também pessoas acho. vão ter que fazer quarentena de novo. Eu também acho, por isso que eu acho que é precipitado ainda. A gente já começou, o Plutão já tá, semana que vem a gente já vai começando aí nas próximas semanas, né? Daqui 2 semanas, na verdade. A gente já vai começar esse Você acha? movimento, né? Então, você Metade de acha também? maio, eu Eu acho que a gente continua. Eu acho que pelo menos aí até junho a gente segue com essas políticas necessárias de contenção. E aí, assim, para dizer assim, quando que vai ter uma luz no fim do túnel, eu estava vendo, eu acho que é a partir de final de setembro. Então, quando as pessoas, por causa do movimento direto de Júpiter e Uhum, Saturno, e assim, uhum. outra coisa, né? Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que por aí. Agora, a luz no fim do túnel mesmo, começa perto do Natal. Eu também acho que assim, 2020 é esse ano de suspensão. Assim, você falou setembro, eu também acho. Eu acho que esses movimentos diretos eles ajudam. Só É, que setembro, outubro a gente vai ter outro pico do Marte tenso com toda essa turma. Então, assim, e quando a também. gente vê os estudos dos cientistas, né, dessa questão de outras ondas, de doença e tal, a gente pode ter outro pico, pelo menos em alguns lugares Verdade. do mundo, né, nessa fase. Ainda tem um chão pela frente aí de ter que ir devagar, desacelerar. E eu acho importante, né, a gente sempre ressaltar, assim, acho que a gente não pode perder isso como uma oportunidade, por mais difícil que esteja sendo, né? Tá sendo difícil para a gente também, porque às vezes a gente fala e parece que a gente está falando e a gente não está sofrendo as consequências disso, né? Pois Mas é. eu acho que é importante. E outra coisa, né, que você fala, uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, dessa coisa de voltar, de estar no momento, e somando com aquela coisa, essa tendência de Saturno em Aquário, que eu acho que vai abalar muito o Brasil, é o fortalecimento desse poder horizontal. Então, são os pequenos produtores que se ajudam. Na Casa 12, olhar que como é importante o SUS, o que a gente vai fazer com o sistema prisional, o que a gente faz com as populações autóctones, os índios, É. os asilos, os velhos morrendo nos asilos. Quer dizer, o que é mais Saturno em Capricórnio na Casa 12 de um país do que os montes de velhos? Na Itália teve isso também, né? Teve. É, E a população mais carente de forma geral, né? Então, assim, pois acho que é, tá. E não é morador agora. de Agora a gente está rua. tendo um problema que está imensamente potencializado, mas são problemas que já existem, né? Então a questão dos presídios já existe, a questão das comunidades carentes já existe, a questão Já, dos índios, né? Aí meu marido é super estudioso também dos índios, mestrado, doutorado, tudo que nem você é. Então também é, é um tema aqui da minha convivência. Então assim a gente são assuntos para os quais tem que olhar e a gente já vem falando sobre isso lá atrás, né? Netuno entrou em peixes, já trouxe um pouco disso. Aí o Saturno e o Plutão entraram na casa 12 do Brasil. Agora a gente está tendo tudo isso mega potencializado para a gente olhar. E é responsabilidade de cada um de nós, né? Então eu vou voltar para a questão aí do aquário. A gente está começando, a gente está engatinhando aí para o que você falou. É uma coisa mais horizontal, né? É todo mundo é. junto, é todo mundo é responsável junto. Essa consciência, porque tem assim que eu acho que tem um fundamento para o individualismo brasileiro, principalmente nas elites, que é o seguinte: o Brasil, e a gente não pode esquecer, o Brasil era colônia de exploração. Então era assim, era um lugar que você chegava, você tirava vantagem para você e ia embora. Você segurava o seu, nunca teve. Como as mudanças políticas, econômicas sempre visualizaram mais as classes que têm poder, o povo sempre foi deixado de lado. Então, toda essa situação, o agravamento da crise econômica mundial, que vai começar a partir de julho, todas as consequências de tudo isso que está acontecendo, né, que vai no segundo semestre, vai obrigar as pessoas a se rearticularem economicamente de uma outra maneira, eu acho, que é apontada por esse Saturno, Júpiter em Aquário a partir do final do ano. E no Brasil, de novo,
tem gente escrevendo aí, eu sinceramente, eu acho que eu não acredito. Na hora que o Saturno começar a fazer quadratura com Marte, a gente vai ter que mudar leis e sistema judiciário. E A por gente causa vai, da pressão da sociedade, da eu pressão das acho. necessidades da realidade. Saturno é o princípio da realidade, gente. Eu sou ex-advogada, né? Assim, o nosso sistema de leis no Brasil, ele precisa mudar muita coisa há muito tempo, né? Eu acho que também isso, né? As pessoas agora estão olhando para isso, as Sabe, pessoas estão né? entendendo como funciona, né? E aí, e assim, as mudanças de Saturno, né? A gente também tem que explicar para as pessoas. Elas não são porque a pessoa decide fazer, é porque é pressionado para fazer que ou faz ou acabou, né? É, com certeza. Agora tem, E agora vai não ter que sei. fazer. Eu sou super otimista, né? Eu também estou aqui vendo os comentários de quem. Eu falo, gente, eu acredito, ainda acredito no ser humano, eu acredito, eu tenho essa minha visão otimista, eu acredito nas pessoas, sabe? Sabe, eu tenho visto muita gente jogar as coisas lá para frente, né? Porque quando eu voltar a trabalhar, e assim, eu tô vendo gente fazendo coisa maravilhosa, principalmente aqui no Brasil, que tem uma característica do povo brasileiro, é a criatividade. Tô vendo assim as Total. pessoas, vários clientes e histórias, né, que a gente escuta assim se reinventando. Sempre tem os que prosperam muito nos momentos de crise. Eu tô vendo muita gente assim que você nem imaginava que essa pessoa, que essa empresa ia se reinventar. Então acho que a gente tem que tentar se inspirar também nessas histórias, você não acha? Para não ficar só nessa expectativa, né? Tu vai voltar, como vai voltar? Não, vamos, o que a gente Não, pode e, fazer e a agora? tal história, quer dizer, as mudanças virão, não é porque as pessoas decidem que vão mudar, elas vão ser empurradas, elas vão ser obrigadas a mudar. É Saturno, gente, é Plutão, não tem jeito, tem que. Não é porque, né, por exemplo, eu vejo aí muita gente, eu acredito que não, a pessoa só muda quando ela é empurrada. Realmente, a gente vai ser todo mundo empurrado e todo mundo vai ter que mudar, Porque tá né? tudo muito perto da gente, né? Eu acho que tudo está muito perto da gente. Então, assim, não tem como. Se não for pela nossa própria experiência, pela experiência de alguém próximo, a gente vai ser levado a isso, né? E Uma coisa que assim, eu tô vendo que. Desculpa, pode falar, depois eu falo. não, essa coisa da morte, né? A coisa do escorpião, do Plutão, do Marte, a morte, um monte de gente morrendo, a situação em Manaus. Eu não vi a entrada do Sol em Ares para Manaus, mas deve estar um horror. Eu estava muito preocupada com São Paulo, realmente. São Paulo está virando um epicentro aí da doença, mas essa questão da morte, o brasileiro é muito religioso. Ele fala, Deus que quis. Mas espera aí, Deus que quis, mas será que investiram dinheiro no serviço público para ter condição para cuidar de todo mundo? Será que a pessoa tem comida para comer? Quer dizer, todas essas questões, elas vêm à tona e não é porque as pessoas são boazinhas, é porque, né? Agora, por E, exemplo, a gente que atende, né? Não sei você, mas eu tenho tido umas experiências com clientes assim muito interessantes. Tem muita gente que vive do comércio e tal e não está podendo uhum. vender. Então, outro dia eu troquei por pizzas, um atendimento, né? Então, a pessoa é dona de uma pizzaria, eu falo, tudo bem, eu troco, tá aqui o valor por Eu sou a pizza. rainha da permuta, eu sempre fui, né? Então, isso eu É acho o que é uma coisa que escambo, né? é o escambo, Então, essa isso é economia colaborativa que é também muito Urano em touro, né? E na 3 do Brasil, eu acho isso incrível também. Acho né? maravilhoso. Eu, Legal. eu, ia, eu ia comentar que tem muita gente perguntando de entretenimento, de eventos e tal, que isso é uma coisa que a gente costuma ver na 5 do país, né? E a 5 é regida por Mercúrio, que a gente vai ter esses trânsitos aí também difíceis do Netuno, mas a gente lá na frente vai ter um trígono do Urano, assim, eu acho que o entretenimento vai ter que se reinventar, você não acha? As formas o Acho, e entretenimento vai ter tecnologia. que mudar. Eu boto muita fé nesse Mercúrio do Brasil, apesar. A gente vê, né? Eu Todo mundo também. fala, coronavírus, não sei o quê. Meu avô, Tite, ele era leprologista, chamava lepra, hoje em dia tem outro nome. Ele É. era médico, a dermatologista cuidava de lepra, do tempo que tinha que caçar leproso no meio do campo. E ele, antes dele morrer, porque faz tempo que ele morreu, às vezes eu ia dar carona para ele falava assim, tá vendo aquele cara que. Como é o cara do posto de gasolina que põe gasolina? Ele falou, ele tá com lepra. Eu falei, como você sabe, vovô? Ele falou, por causa disso, isso, daquilo, os sinais, né? Ele falou que lepra no Brasil continua.
E é uma doença de miséria, é uma doença de falta de água encanada. É, E foi verdade, a lepra começou a explodir. Tuberculose começou a explodir. Malária. A gente tem um monte de doenças endêmicas, é. né? E eu acho que tudo isso tem a ver com Netuno. Então a gente não é só coronavírus, a gente tem dengue, tem zika, tuberculose, lepra, que hoje chama hanseníase, doenças de epidemia, né, de vírus que passa. E tá aí, a gente vai ter que ter um bom sistema médico, senão o povo brasileiro vai sofrer muito e até os ricos vão sofrer muito. Já estão sofrendo, né? E assim, se a gente pegar nesse Netuno, nessa casa 12, antes disso tudo acontecer, a gente já estava voltando a ter surto de sarampo, de dengue, todas essas Caramba! coisas já estão aí, né? É um retorno, né? Uma volta. Né? É, O pessoal aqui pedindo permuta, gente, escreve pra gente. Eu estou permutando, por é. exemplo, um curso aí por serviços de Uber, tá sendo super legal. De buscar Legal, coisa, E mas a outra coisa, tem uma menina aí que perguntou sobre a lepra, meu avô, ele chamava Mário de Nefra, meu avô. Ele era diretor do Educandário Santa Terezinha, que era onde ficavam as crianças, filhos de pacientes de lepra, né, de portador de uhum. lepra. Então, assim, Netuno tem uma. O que você acha? A gente responde pergunta, a gente continua falando. O que você quer Eu fazer, acho que a Titi? gente está meio acho que a gente meio que está respondendo, assim, eu estou aqui de olho, acho que a gente meio que está tocando aí nos assuntos, né? Acho que a gente Tá. está tocando, que o pessoal está perguntando muito isso, né? O Bolsonaro é até quando vai a quarentena, arte, A cultura é interessante, porque a cultura tem muito a ver com Vênus, tem muito a ver com Mercúrio também, com a Casa 5 do Brasil. Eu acho que tem que esperar. Não vejo assim. Quer dizer, o Brasil tem uma coisa muito legal, né? Que ele é o maior produtor de novela e cinema brasileiro, é muito bom. Então, é, acho que seriados por aí, eu acho que vai. Banco de tempo, não sei. Se o Bolsonaro é, cai, o povo fica o Bolsonaro cai, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o seguinte, gente, tem maior briga sobre o horário de nascimento dele, é difícil de saber. mas pelo mapa do Brasil é o seguinte: é julho, final de junho, começo de julho, vai ter uns solavancos, uns trancos aí. É o que dá para falar. Eu acho que ele vai, de qualquer forma, ele vai enfrentar maus bocados aí, né? Eu acho que tem os dois lados. Assim, eu vejo ele tentando se agarrar com unhas e dentes, né? Então, eu acho que tem um lado aí que ele vai fazer o possível e o impossível, muita coisa nos bastidores, né? Eu vejo muita coisa no Brasil acontecendo nos bastidores. É, a Casa Mas 12. acho que ele vai balançar, ele vai balançar, porque ele tem aí, né? Esse Saturno tem essa quadratura aí para Marte, né? Que você já citou. Eu acho que tem aspectos aí que são difíceis para quem está no governo, para quem está no poder. Eu Quem acho tiver que isso de plantão, né? Qualquer um que estiver de plantão lá, né? É quem é, está ocupando o cargo. Tem muita é, pergunta. Tem uma pergunta interessante que não, olha, foge ao escopo do nosso papo. Mas é uma pergunta se o eclipse do dia 21 de junho vai afetar os Estados Unidos. Vai, porque vai, 4 de julho cai em conjunção com o Sol, com o nascimento dos Estados Unidos. vai com certeza. Céu de hoje tem relação com o céu da ditadura? Não. Eu tava lendo essa aqui. Tem a ver com alguns momentos de ditadura, né? É curioso, né? O nazismo surgiu lá com Urano em Touro, tem algumas coisas tão Ah, sim, parecidas, né? Mas ao tem. mesmo tempo a gente tem uma configuração que é muito única, né? Porque a gente tá, é o que a gente falou lá atrás, a gente está vivendo vários ciclos ao mesmo tempo, né? É ciclo de guerra, é ciclo de peste, é ciclo de Exato. tudo junto, né? Umas É, pessoas perguntaram se vai ter carnaval, né? Sabe que a gente tem alguns aspectos parecidos aqui com a gripe legal. espanhola, e quando acabou a gripe espanhola, o Brasil teve o maior carnaval da história, né? Verdade. É coisa de brasileiro, né? Lembrar que o povo brasileiro tem essa característica geminiana com Júpiter ali, né? Acabou o problema, vamos fazer festa, né? Você sabe a Ana Cristina Abade, que é a nossa Uhum. colega da astróloga, ela estava vendo, ela viu uns trânsitos interessantes, uma repetição de trânsitos interessantes de Júpiter em casos de
pandemia, claro, né? Porque expande, mas ela estava fazendo um estudo muito interessante. Eu até dei umas datas para ela. Então, assim, outra coisa. Na época da ascensão do nazismo, 1936, a gente teve uma configuração parecida, mas Plutão estava exatamente oposto do que ele está Uhum. agora. É. Ele estava em Câncer. O que aconteceu na época do nazismo? Fascismo? Um patriotismo exagerado, né? E a destruição do conceito de família, porque as famílias foram... Agora é o contrário, é o Estado, né? São as estruturas É. da família. E é muito louco, né? Se a gente pensar na coisa da população, né? A população ficou em casa e assim, né? Eu vejo as pessoas reclamando de ficar em casa, as pessoas ficaram em casa sem internet, as pessoas ficaram em casa correndo risco de ter um bombardeio na casa delas. Né? E nesse momento a gente tem a casa, o nó do norte ainda está em Câncer, né? Logo ele vai mudar, mas ele ainda está. Então tudo isso começou falando assim, olha, volta para sua casa, a casa é um lugar seguro, a gente tem que voltar para isso, a gente tem que ficar dentro. Mas é muito interessante porque é exatamente o oposto do que aconteceu lá atrás, né? O antídoto, né, para essa carga pesada em Capricórnio é Câncer mesmo, né? Fazer a sopa, fazer uma receita de bolo, arrumar a casa, né? Você sabe que uma das coisas que mais cresceu nas buscas no Google foi receita de pão caseiro. Né? Minha filha está fazendo, meu sobrinho e minha filha mais velha. É. E outra Aqui a coisa, gente sempre fez, mas a gente está fazendo mais agora. sabe uma coisa também que me falaram? Que tem muita gente adotando animais. Tem. Adotando animais, eu não sei, é uma coisa que eu acho que é, né, para um carinho, uma coisa assim. Eu estava vendo sobre isso também no começo, né? Eu sou muito amiga do pessoal das ONGs, o pessoal estava com medo, né, dos abandonos e na verdade está Ao acontecendo contrário, né? justamente um movimento contrário. Estou vendo algumas famílias unidas de novo, tenho atendido várias pessoas que voltaram a falar com o pai, voltaram a falar com a mãe, entenderam que é um momento que não é para ficar separado, é um movimento que eu estou achando bastante bonito, né? Junto com essa solidariedade toda que está acontecendo mesmo. Tem essa questão da união dos núcleos familiares também, né? Porque o antídoto para essa, porque é uma coisa áspera, né, que a gente está vivendo, é voltar para esse ambiente do acolhimento, do conforto, né? É isso aí que você falou mesmo. Tudo de bom. Tem um pessoal aqui fazendo umas perguntas de algumas coisas que a gente já falou lá atrás, né? A gente vai ficar 24 horas, ficar disponível aqui. A gente não tem como saber até quando vai a quarentena. A gente tem os nossos palpites. Assim, acho que nós duas concordamos aqui que pelo menos maio a gente segue, ou pelo menos deveria seguir. Né? Eu acho que a gente, pelo menos maio, né? O pessoal, a mesma coisa de escola, né? Tenho discutido muito isso até do grupo de escola dos pais da escola da minha filha. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, em vários estados pelo menos, eles só vão voltar agora no próximo ano letivo, que é setembro, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente já deveria considerar maio e junho como... que é complicado, né? A escola da minha neta mais velha, que tem 12, parece que eles estão falando em voltar em julho. Da minha filha também. Eles têm uma esperança de talvez junho, mas eles estão trabalhando com a hipótese de julho como o mais provável de acontecer. Né? Mas eu acho assim, eu acho que como vai ter esse problema aí de final de junho, começo de julho. Eu também acho que é só depois. Eu fico tentando assim viver um dia de cada vez, mas eu acho que é só depois. Um monte de gente aqui está perguntando de religião, de vacina e tal. Eu até queria juntar tudo isso, porque eu acho que uma das nossas esperanças no momento é a ciência, é a tecnologia, é a medicina. Eu acho que a gente tem tratamento em breve, eu acho que a gente tem vacina em tempo recorde, mas mesmo uma vacina em tempo recorde, até chegar em toda a população demora, não é uma coisa assim tão rápida, né? E eu acho que tem uma coisa da fé na ciência, juntando aí a parte da religião com a parte da ciência, eu acho que a gente está no movimento de fé na ciência, né? A ciência estava indo para o brejo com essas coisas. E tem um negócio interessante, eu estou muito de olho, sabe aonde? Na conjunção de Mercúrio com Urano. Eu acho que vem um tratamento, vem alguma coisa que vai ser descoberta aí, que vai ajudar, não numa vacina, que a gente sabe só uma vacina. Num tratamento, né? Um tratamento mais eficiente, né? Eu tô vendo que tem vários testes acontecendo no mundo, assim, tô acompanhando isso e também acho que esse aspecto talvez venha uma notícia aí. Alguém falou do pressão para o comércio voltar.
Mas a gente é assim. O comércio vai voltar, tá bom, vai abrir. Quem que vai comprar as coisas? Com que dinheiro? A gente vive num país que tem quantos milhões de desempregados? Mais de 12 milhões. Pessoas, como que vai girar esse comércio? Porque assim, existe a categoria dos ricos, que aí tanto faz, porque nada Uhum. eles nunca são afetados. Agora, a classe média para baixo, afetada. OVNIs, por que OVNIs? Por que tanta gente perguntando de Porque OVNI? os Estados Unidos liberou um arquivo hoje Ah, é. de filmagens. Mas a gente pode falar. Você sabe que você falou uma coisa, eu queria até pegar um gancho, que é assim, uma coisa que eu estou vendo, acompanhando, né? Agora com essa coisa do cadastro que as pessoas têm que fazer para receber essa ajuda aí dos R$ 600. Muita gente invisível aparecendo literalmente, né? Um monte de gente sem CPF, um monte de gente que teoricamente inexistente, né? Para o governo e tal, aparecendo, né? Tão interessante isso também. E aí eu estava pensando assim, quando a gente vota, quando a pessoa não vota, ela fica sem um papelzinho, aí tem um problema no CPF, né? É, Tem um monte de gente. Então, assim, você vê a quantidade de gente que não votou no Brasil, é, pois né? é. Então E aparecem os invisíveis, que também é uma coisa de cada 12, né? que Aparecem os também é, né? invisíveis. E eu acho que eu e você nisso somos, a gente tem trajetórias diferentes, mas assim, nós duas somos pessoas que a gente já olha muito para esses invisíveis, né? A gente trabalha com esses invisíveis. Então eu vejo tudo isso como uma oportunidade maravilhosa das É, pessoas enxergarem, deles serem vistos, né? não, e nossa, é uma coisa. Eu O tenho, às negócio dos vezes, preços é. dos presídios é uma coisa que me pega, assim, eu já trabalhei como advogada lá atrás, né, em projetos de ressocialização, de como pensar um modelo prisional de mais ressocialização. Trabalhei recente fazendo constelação familiar dentro dos presídios, né, eu tenho uma relação ali que eu acho que assim, as pessoas têm que olhar para isso, né, é um mundo que as pessoas não têm noção que acontece ali, e como que nós somos responsáveis por tudo isso também, né. É, Mas enfim, lógico. acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui antes da gente ser derrubado. Então, não sei se tem alguma coisa aí que a gente ainda tem aqui. Porque tem um limite, né? Aqui acho que é 1 hora a live termina automaticamente. O Mal perguntando aqui se as pessoas vão voltar mais egocêntricas após a pandemia. A minha esperança é que voltem menos, né? Eu acho que tem que ter mais empatia, É, eu acho que tem que ter mais compaixão, acho que a gente tem que enxergar o outro, né? Acho que a gente tem que se sensibilizar com os outros mesmo. eu acho que essa coisa que ele fala da popularização política eu acho que vai permanecer. A popularização vai permanecer, sim. Mas assim, para resumir numa frase, eu diria assim, que tem, em geral, a maioria das pessoas está olhando para um cisco no prato e vai chegar um vendaval que vai derrubar o prato para fora da Pois mesa. é, Não é isso, entendeu? é bem isso. O pessoal aqui perguntando da Marielle, né? Assim, acho que assim, a gente está aqui falando, coisas de casa 12 vem à tona. Eu imagino que a gente tem a resposta aí Até num o fim futuro do não ano. muito distante. Eu acho que até o fim do ano a gente tem uma resposta sim, tá? Eu acho que isso é uma coisa que vai balançar aí bastante, que vai ser importante, tá? Pessoal aqui pedindo pra gente, quando derrubar a live, voltar. Gente, eu tô hoje atendendo direto desde o fim da manhã. Minha filha tá ali desesperada, esperando. A gente tem a função, muitas jornadas aqui, né? Não, eu Não tem atendi como. até agora há Tem que dar pouco. jantar para criança, tem que dar jantar para criança. Eu já atendi, já dei aula. Hoje já foi um dia mega intenso aqui. É, Acho que é isso, né? Eu acho que é assim, talvez que a gente possa deixar aqui um pouco como esperança, né? Eu acho que a gente tem saídas, eu acho que a gente tem que se unir, acho que a gente tem que olhar para as coisas, encarar a realidade, né? Você não acha? A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que olhar para o que está acontecendo sem pânico, né? eu Olhando e acho que, pensando em saídas. acho que mesmo que não quiser olhar para encarar a realidade, vai ser obrigado a encarar, Vai, né? vai ter que olhar, né? Vai ter que olhar, né? Porque a história toda é essa, né? A mudança não vem porque a pessoa resolveu mudar, ela vem porque ela vai ser obrigada a mudar.
É mudar ou mudar, né? A gente já estava falando isso faz tempo. A gente não sabia exatamente qual era o motivo, né? Não tem como, né? A gente tem. Eu até desenterrei essa semana um texto lá que eu escrevi há tantos anos atrás sobre trânsitos de Urano, que eu acho que se aplica bem a esse momento, né? Que até postei aqui esses dias de novo, tá lá no site. Mas Urano, ele é que não é só Urano, né? Mas acho que a gente tem isso, a gente está sendo chacoalhado. Se a gente pensar no Brasil, né, eu também vejo Saturno muito mais como regente do ascendente do Brasil. Urano vai passar por ali. Então, assim, é um chacoalhão no Brasil, é mudar ou mudar, é acordar. E é acordar para a essência, no fundo, né? É acordar para a vocação, qual é a vocação do Brasil, onde a gente vai viver melhor. Enfim, Que uma hora a país gente é vai. esse? Que país é esse, né? E Que uma hora a gente país vai é ficar esse? bem, né? A gente só tem que atravessar da melhor maneira possível, né? É, é isso aí, gente. Adorei, Titi, o convite. Eu adorei também, muito bom. Você sabe que eu sou sua fã, adoro o Ah, trabalho eu também. compartilhar com você. Acho que a gente está sempre ali trocando, né? E muito bom, Eu muito acho isso feliz de estar muito aqui com você. enriquecedor, sabe? É muito enriquecedor isso. Acho que essa troca, porque um astrólogo vê uma coisa, outro vê outra, e as visões se completam e a gente enriquece e consegue ter uma visão melhor, né? Eu acho. Com Eu acho que o certeza. pessoal gostou também, né? Acho que o Também pessoal. acho, estou vendo aqui os comentários, acho que gostaram. Eu tenho esse meu trabalho de faz tempo aí, né, meu acadêmico com as redes sociais, deixar aqui que nós estamos entre as 5, 6 primeiras pessoas na astrologia a usar redes sociais aqui no Brasil também, né? É Então é verdade, é verdade. desde lá de trás que de alguma maneira, de um jeito ou de outro, a gente está aqui fazendo as trocas. É isso aí. Muito Então, bom. gente, então, obrigada, Titi, e boa noite para todo mundo e vamos que vamos, né? Obrigada, Bárbara, também, todo mundo que estava aqui com a gente. E lembrando que 24 horas, pelo menos aqui, a live fica salva para quem chegou no fim poder assistir. É, isso aí. Tá Tá bom? bom? Então tá bom. Tchau, gente. Então, Beijo. boa noite, boa quinta, boa quarta, boa quinta, boa sexta, sábado e domingo. Bom tudo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.